Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero, nesse início de semana, trazer um desafio para todos nós. O desafio tem um tema, e o tema é a Eclésia do Reino de Deus. E vou usar como texto base Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim, acompanha comigo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja aqui no original não é igreja, é eclésia. Essa foi a expressão que Jesus usou, eclésia. Só que ela foi traduzida para a nossa língua portuguesa como igreja. Mas não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar sobre a importância de sermos a eclésia do reino de Deus nessa geração. Jesus, quando usou essa expressão não era nova para os discípulos, nem para o contexto que Jesus vivia. A eclésia era um grupo de influência que era formado por cerca de 300 pessoas que Roma enviava para uma determinada região que ele havia conquistado militarmente. O que eu aprendo com isso? Jesus disse que assim como os outros impérios tinham a sua eclésia, ele também tem a sua eclésia. A eclésia, ela serve para influenciar. Isso significa que como eclésia do reino de Deus, nós estamos aqui também para influenciar. Influenciar de que forma, pastor? Influenciarmos não por força e nem por violência, como a palavra de Deus diz, mas influenciarmos em amor. Chegarmos até as pessoas, conquistarmos o coração dessas pessoas, compartilhando com elas a respeito das leis do reino de Deus, da cultura do reino de Deus e da linguagem do reino de Deus. Basicamente são esses 3 pontos: linguagem, cultura e leis. O reino de Deus tem a sua linguagem, o reino de Deus tem a sua cultura e o reino de Deus também tem a sua forma de viver ou o seu estilo de vida. Eu e você temos de Deus nesses dias esse desafio. Como eu disse, não por força nem por violência, mas com o Espírito Santo nos ajudando a influenciar nosso local de trabalho, influenciar a nossa casa, influenciar a nossa vizinhança, influenciar aonde nós chegarmos, porque o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Então, aonde nós chegamos, o reino de Deus também chega, influenciando esse ambiente. Gostaria muito que você, ao longo de toda essa semana, pensasse sobre isso, pensasse sobre esse texto, porque o reino de Deus é um reino que está constantemente em movimento. Por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa eclésia. E o termo não prevalecer é exercitar resistência contra algo que está em movimento. Eu e você estamos em movimento, expandindo o reino de Deus aonde quer que nós cheguemos. Reflita sobre isso e que você tenha um dia e uma semana poderosamente abençoada no nome de Jesus.